Olá a todos, como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, sou eu novamente, Helder de Araújo. Os conteúdos dos meus vídeos estão no blog, o blog chama Helder Araújo, Helder com acento, com H, Araújo com acento. Ontem eu fiz um vídeo sobre o BYD. O BYD veio para ficar, o BYD, que é a fábrica chinesa de automóveis elétricos. Esse vídeo ele ficou, como eu fiz diretamente no YouTube, ele entrou vocês vão encontrar aí no YouTube, onde estão os vídeos ao vivo, mas ele não aparece na relação de vídeos. Então hoje eu volto a fazer vídeos usando apenas o celular e o notebook. Pessoal, hoje falar aí dos neocons, né? No gabinete dos neocons, dos neoconservadores, que são os Yankees, né? Principalmente o pessoal aí ligado ao Partido Democrata, do Joe Biden, eles estão obcecados com a derrota na Ucrânia. Só se fala ali em substituir o Zaluzhny, que é o general-chefe do Estado-Maior da Ucrânia, pelo Budanov, que é tido como um completo psicopata. A CIA, mais o MI6, né, quer afastar a OTAN do comando e começar uma guerra terrorista absolutamente subversiva contra a Rússia, o que certamente levaria à Terceira Guerra Mundial. Então, quando se fala em Terceira Guerra Mundial, se está falando, na verdade, na guerra nuclear, né? Por incrível que pareça, a chapelança de alumínio, o chapéu de alumínio, que é um termo que se popularizou aí, principalmente por causa do canal Arte da Guerra, né, que acabou popularizando esse termo chapéu de alumínio. O chapéu de alumínio é o cara de direita, que eu chamo de falsa direita, porque eu não admito que alguém se diga de direita e não seja nacionalista, não seja soberanista, não pense no Brasil em primeiro lugar, mas em geral ele pensa nos Estados Unidos da América e em Israel, né? Então ele vive naquela eterna idolatria de um mundo que não vai voltar atrás. O mundo não vai voltar à época da Guerra Fria, também não vai voltar àquela época mais ou menos entre 1990 e 2020, quando os Estados Unidos podiam invadir, quebrar, trucidar, fazer guerra híbrida, guerra cibernética, onde quer que ele quisesse e desejasse. Podia entrar, arrebentar e depois sair à vontade. Você vê que hoje é mais difícil fazê-lo. Ver as dificuldades que eles estão tendo na Ucrânia, as dificuldades que eles estão tendo ali com o Iêmen, contra os Houthis, e assim vai. A hegemonia americana já está em xeque. O checkmate pode vir quando a guerra tecnológica for perdida de vez para a Ásia, que avança rapidamente também na, na exploração do computador quântico, a própria inteligência artificial, as viagens espaciais, as telecomunicações, patentes. Por exemplo, a Apple, na China, ela foi superada já pelo celular chinês, chip feito na China e tudo mais. A Tesla já vai sendo suplantada pelo BID, que foi o assunto do vídeo de ontem, que eu recomendo que vocês assistam. Então, é complicado manter essa hegemonia americana por mais muito tempo. E também é complicado você acreditar que o mundo vai voltar atrás. O mundo não vai voltar atrás. Pelo contrário, ele vai se modificar cada vez mais. Falar agora sobre o presidente da Argentina, o Javier Milei. O Milei pensou que seria a grande estrela do Fórum Mundial de Davos, na Suíça, que é um grande palco do capitalismo global. As ideias ANCAPs, chamada anarcocapitalista, e ultraliberais de Milei, que é, por exemplo, o mito da total liberdade de mercado, a inexistência do Estado, ou Estado mínimo, a privatização de tudo que existe, incluindo aí o ar, a luz, o DNA e qualquer coisa que puder ser privatizada e pertencer a um indivíduo, e não à comunidade toda, à sociedade, à coletividade. Sem mencionar aí o ataque que ele faz a qualquer política pública ou qualquer política social. E tudo isso na forma de uma cantilena aí do grande perigo que o Ocidente corre, o perigo do socialismo. Esse discurso velho, caduco, morto, extinto, que pertence à Guerra Fria, não comoveu os capitalistas de Davos. A verdade é que o mundo ocidental ele foi forte quando ele tinha uma classe média forte
E ela se tornou forte, principalmente falando de Europa, com políticas públicas e sociais. Welfare State, que é uma forma ocidental de coletivismo. Esse welfare state, atualmente, ele está em xeque. Veja, mas ele não está perdendo essa qualidade de vida e a sua influência por culpa do socialismo. Não, foi justamente o welfare state que lhe permitiu essa força, essa pujança que ele está perdendo. Mas será que foi por causa do socialismo e das políticas públicas, políticas sociais, políticas de inclusão? Enfim, é uma coisa para se pensar, né? Os ultraliberais juram que é culpa do socialismo, né? Mas, na verdade, é puramente ideológico esse discurso. Segundo Milley, até mesmo Adam Smith, que é o grande autor aí da teoria neoclássica, aí, da teoria clássica, digo, mas ele fez uma releitura aí do Adam Smith, que é uma visão neoclássica ou neoliberal. Ele diz que até mesmo o Adam Smith fortalece o Estado, o socialismo, e ele vê isso como a degradação da sociedade. Eu já sou o oposto, eu vejo o neoliberalismo como a degradação da sociedade. A grosso modo, eu digo, onde entra o neoliberalismo yankee estadunidense, entra junto a Cracolândia. É um evento que reúne aí os maiores empresários e os principais chefes de Estado. O Milley encontrou-se lá tão somente com o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, que já foi primeiro-ministro, para falar sobre as Ilhas Malvinas, que a Argentina perdeu aí para os ingleses. E também conversou sobre dívidas com a diretora aí do Fundo Monetário Internacional, chamada Kristalina Georgieva. A Argentina tem uma dívida com o FMI de 44 bilhões de dólares. Veja, o Milley está ficando famoso porque ele deu um chute nos BRICS. Ele deveria pertencer aos BRICS desde o dia 1º de janeiro. Ele preferiu dar um chute nos BRICS, que é o bloco do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo Milley, são países comunistas, né? E também agora outros países entraram para o bloco dos BRICS, a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia, o Irã e outros países vão entrar. O Milley acredita que o futuro está na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, igualzinho o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que também tinha uma certa adoração aí pela OCDE. O grande problema é que as fontes de financiamento aí dos Estados Unidos, da União Europeia, da OCDE, secaram. Mas o Milley ele prefere a fonte seca, né, do que a água comunista, né, segundo a sua visão macartista, a sua visão de mundo da década de 50. Né. A resposta da República Popular da China, quando o Milley chutou os BRICS, foi simples: interrompeu o financiamento de 6,5 bilhões à Argentina. A China já tinha emprestado 1,6 bilhão de dólares a Alberto Fernandes, que já foi presidente da Argentina, até para que Buenos Aires pudesse pagar as suas dívidas com o FMI. Então o Milley assim, ele está queimando dinheiro, né? O novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, chamado NDB, estudava possíveis linhas de crédito para a infraestrutura argentina. Antes da posse de Milley, a China e o Brasil eram as maiores fontes de dinheiro novo e mantinham um investimento anual aí de 1,3 bilhão de dólares para a Argentina. O BNDES brasileiro, por exemplo, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, garantiu boa parte dos 690 milhões para a conclusão do gasoduto, chamado Nestor Kirchner, o gasoduto Nestor Kirchner, que ligará a Patagônia ao sul do Brasil. Enquanto o Milley queima dinheiro, a Alemanha desprezou o barato gás russo e vive uma de suas mais sérias crises. Os alemães, aí falar um pouquinho da Europa, enfrentam inflação crescente, perdem competitividade e já prevêem um quadro recessivo. O mercado está em queda, o setor de construção está em declínio, a fabricação de máquinas e equipamentos vem diminuindo. A indústria alemã, poderosa indústria alemã, já está passando umas certas agruras, né? Isso veio tão logo se destruiu, ou melhor, a CIA,
norte-americana e os Estados Unidos, através do seu Departamento de Estado, o seu Deep State, o seu governo, a Casa Branca, destruíram os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2. O farto e barato combustível russo parou de jorrar e de alimentar as indústrias alemãs. As alemãs, migraram para o fornecimento mais caro dos Estados Unidos. O governo de Olaf Scholz reativou minas de lignita, uma espécie de carvão mineral extremamente poluente, e reativou usinas de energia a carvão, jogando no lixo os lindos compromissos alemães de reduzir as emissões de carbono que causam o aquecimento global e tudo mais. Com a imposição das sanções contra a Federação Russa, promovidas pela Casa Branca, as empresas alemãs começaram a migrar para os Estados Unidos. Mais de 5 mil empresas alemãs investem hoje no mercado estadunidense. Volume de negócio da ordem aí de 650 bilhões de dólares, dados de 2022. Esse quadro desfavorável à Alemanha é reforçado por subsídios fornecidos pelos Estados Unidos. Alguma coisa em torno de 430 bilhões, que é usado aí para promover tecnologias de baixo carbono, sobretudo na área agrícola. Se você pesquisar aí tecnologias de baixo carbono, elas são basicamente direcionadas aí para a produção agrícola e que são fornecidas também, como não podia deixar de ser, pelos Estados Unidos para a Alemanha. Outros países europeus, como o Reino Unido, enfrentam inflação e recessão. A cesta básica, por exemplo, aumentou 20% ano passado no Reino Unido. 50 mil empresas britânicas estão em dificuldades financeiras. Então você veja aí, dos 3 mais poderosos países europeus, apenas a França está com uma condição melhor, porque ela mantém aí uma matriz energética embasada majoritariamente na energia nuclear. Por falar na França, chamou a atenção a fala de Pepe Escobar em viagem pela França, que ele deu uma entrevista para o Leonardo Atush, acho que anteontem, se não me engano, que eu recomendo que vocês assistam. O Pepe é uma pessoa muito bem informada. A França está com virose. Os franceses enfrentam uma virose coletiva. Esperemos que não seja uma nova onda de Covid. Sem energia, seja ela fóssil, nuclear, hidráulica, eólica, das marés, seja lá do que for, solar, não tem industrialização, não tem reindustrialização, não tem produção. Sem energia, não tem desenvolvimento industrial e fabril. Para terminar, gostaria também de dizer que os Estados Unidos, sobretudo o Estado profundo dos Estados Unidos, e todos os seus presidentes, de Bush a Biden, adotaram a brilhante ideia geopolítica de alienar simultaneamente a Rússia e a China. Para completar, os americanos empurraram o Irã para os braços dos russos e chineses. Esse pode ser um assunto de um próximo vídeo. Isso só pode ser proposital. Pessoal, sendo que tínhamos para hoje, espero que vocês gostem do nosso vídeo. Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, de livre pensamento. Espero que vocês gostem. Se gostarem, dê um like, façam um comentário ao vídeo. Se quiser me pagar um café, tem aí na descrição do vídeo o meu Pix, que é o meu e-mail. Agradeço a todos a atenção. Fiquem conosco, acompanhem o nosso canal. Até a próxima e fiquem com Deus.